8. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é a lição, né? Para vocês aparece de cabeça para baixo, ao contrário, mas dá pra gente ver a imagem. A imagem de alguém colocando pedras em cima de algum fundamento aqui embaixo, tá? Então a lição número 8 da nossa revista da Escola Dominical da CPAD, que trata nesse trimestre da Igreja Eleita, fazendo estudos dentro da carta de Paulo aos Efésios, tá? Então vamos lá para a nossa lição. O texto áureo da lição, o texto que está amarrado à lição, é o texto de Efésios capítulo 2 e o verso de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática da nossa lição, ela diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas, tá? Está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos. Ok? Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, do verso 20 ao verso 22. E depois lá em Mateus capítulo 7, do 24 até o versículo 27. Efésios 2, 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos agora lá para Mateus 7. Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Olha que texto, né? Extraordinário do nosso Mestre Jesus em Mateus 7. A comparação que Jesus faz do homem prudente que edifica sobre a rocha e do homem imprudente que edificou a casa sobre a areia. E é interessante que as mesmas coisas aconteceram com ambos, né? Ou seja, não é porque nós temos uma vida edificada em Cristo que nós estamos imunes a chuva, a rios, a soprar em ventos,
a combaterem contra a casa, né? Todos esses elementos que Jesus usou na descrição desse homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, aconteceu também com um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Os mesmos elementos que aconteceu com um, aconteceu com outro. Porque debaixo do sol, a chuva cai sobre justos e sobre injustos. Vem para todos. As calamidades, as coisas que fogem do controle do ser humano, ela acontece com justo e com injusto. E aqui os elementos contraditórios vieram sobre a vida dos dois. Agora, houve um que estava edificado sobre a rocha e outro sobre a areia. Os elementos contrários que vieram contra aquela casa, quando vieram contra aquela casa, a casa permaneceu firme. Firmado. Não teve como derrubar aquela casa. Agora, na outra casa, esses mesmos elementos também chegaram naquela casa, e como aquela casa não tinha uma edificação sobre a rocha, foi sobre a areia, a sua base de construção estava muito frágil. E à medida que vieram chuva, rio, vento forte, combate contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Isso Jesus está ilustrando acerca daqueles que ouvem as palavras de Jesus e as pratica. E também aqueles que ouvem as palavras de Jesus e não as praticam. Duas qualidades de pessoas. A edificação da vida cristã se vale e se determina quando a minha vida espiritual ela está edificada nas palavras de Cristo. Ou seja, a minha vida ela só é edificada à medida que eu ouço as palavras de Cristo, faço com que essa palavra desça ao meu coração, encha meu interior e eu pratico essa verdade para a minha vida. Eu ouço as palavras de Jesus, eu entendo as palavras de Jesus, eu compreendo o que Jesus ensinou dentro da sua palavra e tento colocar em prática para a minha vida. Aí a minha vida ela está edificada, né, sobre essa rocha, sobre esse ensinamento fundamental na vida do ser humano para que ele consiga permanecer em Cristo. Tá? O tema da nossa revista, da nossa lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos avançar aqui. O primeiro ponto de partida o comentarista usa Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, é o que vai ser explorado, e usa também Mateus 7, 24 ao 27, como uma forma de demonstrar que a pedra principal de fundamento é Cristo. Esse é a estrutura central da construção da vida humana, daqueles que ouvem a palavra, guardam no seu coração, praticam na sua vida cotidiana, está sentado sobre um firme fundamento que é Cristo. Então a gente tem que começar a olhar dessa forma. Tá? Vamos aí para a nossa introdução da revista. A introdução da revista ela fala assim, ó. Por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja.
o apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos, tá? Então, ponto de partida, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o edificador da igreja, tá? Ele é o edificador da igreja. Os profetas, os apóstolos, eles testemunharam e ensinaram sobre esse edificador. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, é a pedra principal, e os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas são fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Então, por baixo, aqui está Cristo. Aqui vai estar os ensinamentos dos apóstolos. E a igreja está assentada sobre isso. Vamos lá, ponto 1. Um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Tá? Isso aqui nós vimos na aula anterior, né? Foi mencionado bem essa separação que existia entre judeu e gentio, e com a morte de Cristo, Cristo desfaz essa inimizade em relação, primeiramente, em relação a Deus, né? A nossa paz com Deus ela foi estabelecida, e a relação entre judeus e gentios. Então a igreja, formando então a igreja de Cristo, onde tem judeus, onde tem gentios, onde todos estão ali aglutinados como igreja de Jesus Cristo, tá? O templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado, tá? A igreja cristã, ela não é um melhoramento da religião judaica. O cristianismo rompe com isso, né? Há elementos que houve no sentido dos judeus acreditarem num único Deus, né? O apontamento dessas leis cerimoniais apontarem para Cristo, a lei moral conter ali a observância que Deus requeria para o seu povo. Existem elementos que fundamentam, né, a fé cristã, mas o cristianismo rompe com toda a estrutura do judaísmo. Tá? O cristianismo rompe com a estrutura do judaísmo. Então, nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos mais entregar sacrifícios, nós não precisamos mais de simbologias para dizer que estamos mais perto de Deus. Não precisa mais nada disso, né?
Existem algumas comunidades cristãs que tocam chofar, que tem candelabro e etc e tal. Não há mais necessidade. O que há necessidade agora é a fé no Cristo. E a partir de então, andar sob o fundamento principal, que é Cristo, na edificação desse fundamento, através dos ensinos dos apóstolos. Ok? Ponto 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Olha como um santuário agora tem uma completa mudança na nova aliança com Cristo. Agora nós não temos mais um local, entendam bem, nós não temos mais um local que se faça um local com a mesma sacralidade que existia lá na antiga aliança. Agora o santuário sou eu, o santuário é você. É comum a gente dizer nos dias de hoje, nós vamos à igreja, né? Nós vamos à igreja, mas a igreja, ela não é um local que a gente vai. A igreja é o local que a gente é. É a reunião dos salvos. Quando os salvos se reúnem num local, ali está a igreja do Senhor. Com isso, eu não estou desmerecendo o local que a gente presta o culto, tá? O local onde a gente se reúne para prestar culto é um local bom, sadio. Amém. É ali que a igreja está se reunindo para se encontrar. É ali que a igreja ela se dedica, né, a buscar ao Senhor juntamente com os outros para manter a nossa comunhão, a nossa adoração conjunta em relação a Deus. Isso é bom, isso é sadio. Mas nos tempos bíblicos, principalmente aqui no tempo do Novo Testamento, a referência era a igreja que estava na cidade tal. Ou seja, o povo de Deus que estava naquela cidade, ou se reunindo no cenáculo ou na casa de alguém, ali estava a igreja. Então a igreja é a reunião dos salvos, ok? Vamos lá, 3. Pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Afirmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. 12 metros, né? Era essa pedra ali principal, né? Essa pedra angular que estava ali fazendo a sustentação de toda a estrutura do templo.
Eu vi uma certa vez um documentário sobre o templo pelo arqueólogo Rodrigo Silva. Ele fala sobre essa construção do templo ali e as pedras, como elas estavam, né? Como elas se assentavam uma em cima da outra e davam um espaço entre elas para que elas pudessem se mover, tá? E quando elas se movessem, elas iriam ficar mais unidas. É uma coisa interessante, né? De arquitetura. Muito interessante. E eram pedras enormes, né? Como essa aqui que o comentarista da lição fala, 12 metros de comprimento. Vê lá o que é 12 metros de comprimento para uma pedra tá ali como uma pedra angular, a pedra principal, né, de sustentação do edifício. Assim é comparado Cristo na nossa vida cristã. Ele é a pedra principal, angular, aonde a igreja é comparada a um edifício que está assentado sobre a pedra principal. Tá? O ponto 4 fala sobre isso, né? Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Está lá no Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, conforme está em Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificarem ser Cristo a pedra principal, os próprios apóstolos, em Atos 4 e 1 Pedro 2,7, testificaram que Cristo, né, é a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, a analogia ou o simbolismo que é usado aqui é nada mais e nada menos para descrever que Cristo é a base, é a sustentação de toda a vida cristã. Essa é a realidade. Cristo é a base de sustentação de toda vida cristã. Não é pela minha própria força, mas é porque Cristo sustenta a minha vida. E eu estou sustentado pela mão de Cristo na minha vida. É Ele que me sustenta. Em contrapartida, há uma sustentação vindo da parte dele para a minha vida e há uma responsabilidade humana minha de colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, que nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem que ele não saiba, de que ele é soberano, sim. Há uns pregadores aí que estão muito famosinhos de internet dizendo que Deus não é soberano. Eu não sei qual Deus que eles estão servindo. Eu sei que o meu Deus está sentado sobre o trono e governa tudo e todos e faz aquilo que lhe apraz, porque Ele é Deus. Nada acontece fora da vontade do querer de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, a sustentação da nossa vida, há uma via de mão dupla. Cristo me sustenta, Ele é a sustentação da minha vida, em contrapartida eu coloco em prática aquilo que Ele ensina, os seus ensinamentos, para que eu tenha uma vida
edificada mais e mais na presença de Jesus. Ok? Vamos lá? Ponto 2. Vimos aqui a respeito de Cristo, que é sem dúvida alguma a base principal da estrutura de construção espiritual da nossa vida é Cristo. Ele é a base principal. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a nossa vida, a Ele a nossa adoração, a Ele a nossa referência, a Ele a nossa busca. Ele é o nosso exemplo máximo. O apóstolo Paulo, ele fala: sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. O exemplo do apóstolo Paulo era Cristo. Esse é o ponto máximo da fé cristã. Por mais que a gente tenha homens de inspiração, tanto na nova aliança como na antiga aliança, o ponto máximo para a fé cristã é Cristo. Não é Abraão, não é Moisés, não é Elias, não é Davi, não é Jeremias, não é os profetas, não é Paulo, não é Pedro. O ponto máximo é Cristo. Ele é a base sustentadora da fé cristã, da vida cristã. É o exemplo máximo para nós. Está em Cristo. Os demais homens são homens também que tiveram relevância e que a gente traz também de exemplo para tirar para nós de situações ou de escritos que coadunam com o Evangelho. Mas a base principal que nós vimos agora, nesse primeiro ponto, é Cristo. Estamos lá edificados sobre Cristo. Vamos lá. 2. O fundamento. Agora a revista passa ao ponto 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O primeiro ponto da revista foi um edifício espiritual. Fez a distinção entre o santuário judeu, falou sobre o santuário cristão, a pedra angular e Cristo como sendo a pedra principal. O ponto 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Eu tenho aqui nesse primeiro ponto aqui o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Apóstolo significa enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, 12 escolhidos usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus, Marcos e Lucas usam o termo apóstolos para se referir aos 12 que foram escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, da morte de Jesus e ressurreição do nosso Senhor. Então aqui tem algumas características a respeito dos apóstolos, tá? Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser Paulo. Além dos 12, nós tivemos Paulo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Tá?
Eu tenho o livro aqui, ó, da CPAD, muito bom, quem quiser comprar, fazendo um merchan aqui da CPAD. A Igreja dos Apóstolos, muito bom, livro muito bom. Olha o que o escritor fala aqui sobre o apóstolo. Significa literalmente enviado ou mensageiro. Ocorre pela primeira vez na literatura do Novo Testamento em Mateus 10:2. O Senhor Jesus Cristo é reconhecido como o supremo apóstolo, tendo sido modelo para os 12. Assim como para Paulo, o qual veio ser escolhido por Deus para ser apóstolo entre os gentios. A partir de Pentecostes, os 12 assumiram a proclamação do evangelho ao mundo, tornando-se, juntamente com os profetas do Antigo Testamento, o fundamento da igreja. O apóstolo original. Olha sobre o apóstolo original. Para que a vaga apostólica deixada por Judas Iscariote pudesse ser ocupada, a igreja de Jerusalém estabeleceu que o candidato deveria possuir determinadas credenciais, distinguindo-o dos demais discípulos. Ou seja, para ser apóstolo, tinha uma distinção entre os discípulos, ok? Ter sido testemunha, olha credenciais, ter sido testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo, desde o seu batismo por João Batista até a sua ressurreição, incluindo a ascensão. Apesar disso, supõe-se que Paulo fora considerado um apóstolo no mesmo nível dos 12 escolhido pessoalmente por Jesus em seu ministério terreno, sendo possível que tenha tido o privilégio de estar na presença do Senhor glorificado, conforme sugerem os textos de Atos, capítulo 9, verso 15, e 1 Coríntios 9, 1 e 2, 2 Coríntios 12, 11 e 12, tá? E Coríntios 15, verso de número 8. Ok? Então, para ser aí apóstolo, tinha que ser uma testemunha ocular do ministério de Jesus, está ali vendo junto, viu a morte de Jesus, viu a ressurreição do nosso Senhor. Então essas eram as credenciais ali para o apostolado. O apóstolo Paulo, ele aparece um pouco longe desses aspectos aqui, né? O apóstolo Paulo não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, né? Morte e ressurreição. Porém, o apóstolo Paulo foi comissionado diretamente por Jesus, tá? Ele viu ali o Senhor glorificado, ele viu o Senhor ressurreto, né? Glorificado, que bradou e salvou a vida do Paulo e fez dele um apóstolo. Agora, no Novo Testamento, nós encontramos também algumas pessoas que parecem ter o termo chamados de apóstolo. Porém, há uma distinção muito grande entre os 12 apóstolos, que foram comissionados diretamente por Jesus, mais o apóstolo Paulo, dos demais apóstolos que tiveram na Nova Aliança no Novo Testamento. Tá? Nós encontramos no Novo Testamento aí Barnabé, Apolo, Silvano e Timóteo, talvez aí Andrônico e Júnias, em Romanos capítulo 16 e 7. Algumas pessoas que receberam essa designificação de ser chamado apóstolo. Porém,
apóstolo para essas pessoas era alguém que estava encarregado de uma missão. Ok? Não era o mesmo termo usado para os 12 e para Paulo. Eles eram de uma turma restrita ao apostolado. Tá? Aos apóstolos, eles receberam do Senhor autoridade, eles receberam autoridade doutrinária, eles receberam poderes miraculosos, tá? Nesse outro livro aqui do Nicodemos também fala bastante sobre isso, e é um livro que fala sobre apóstolos. Também é uma sugestão aqui de uma boa leitura para você fazer e querer se aprofundar sobre apóstolo, tá? Mas vamos andar aí na revista. Só abrindo uma aspas aqui, né? Os 12 apóstolos, mas Paulo é um grupo restrito. No Novo Testamento nós tivemos mais pessoas chamadas de apóstolos, mas no sentido de serem enviados para uma missão. Ok? Apóstolo como os 12 mais Paulo, nesse sentido restrito, não existe mais. Aos apóstolos estava a inspiração para trazer doutrinas, tá? Executar manifestações miraculosas extraordinárias, né? Eram só pontos, só esses 2 pontos já são pontos exclusivos dos apóstolos, ok? Então, se a gente disser hoje que alguém é um apóstolo no sentido do dos apóstolos e Paulo, a gente vai dizer que existe aí um grupo de pessoas ainda que está trazendo ainda novas doutrinas, novos ensinamentos, que o cânon da Bíblia não foi fechado, que ainda tem novas revelações de Deus para a igreja, para remontar para a sua igreja, como escritura, como palavra de Deus, para a gente seguir. Não tem nada ainda. A Bíblia, então, ela precisa receber novas revelações ainda. Então não existe apóstolos como os 12 e Paulo. Eles foram restritos. Ok? Não há mais. Apóstolo, ele mudou o termo. Hoje a gente usa missionário. O termo missionário, ele tem a mesma atribuição do apóstolo. Alguém enviado, aquele que vai numa missão, tá? Então não existe mais apóstolos como os 12 e Paulo. Mas a gente vê aí pipocando, né? É o que mais pipoca aí pelo mundo evangélico. São apóstolos se levantando, apóstolos indo disseminando aí as suas mensagens, alguém vendendo, né? Feijãozinho, você contribui com R$1.000, toma um feijãozinho aí que vai curar as enfermidades. São apóstolos do próprio ventre. Vamos lá. 2. A doutrina dos apóstolos. São apóstolos se levantando, apóstolos indo disseminando aí as suas mensagens, alguém vendendo, feijãozinho, você contribui com R$1.000, toma um feijãozinho aí. Vamos lá. Ponto 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras.
os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar, conforme está em Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Aqui nós estamos falando aqui sobre a doutrina dos apóstolos, tá? O comentarista aqui, ele faz aqui uma separação, que o fundamento não é o apóstolo em si. Tá? O fundamento nunca está numa pessoa, né? A pedra angular principal é Cristo. A igreja está sobre o fundamento dos apóstolos. E não é simplesmente a pessoa do apóstolo. Nós estamos sobre o fundamento dos ensinos doutrinários dos apóstolos. Olha, a Bíblia Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, os apóstolos receberam uma revelação no sentido escriturístico, de escrever as escrituras, de deixar doutrinas. Isso foi revelação. Hoje, pastores, pregadores, o que eles fazem? Eles recebem iluminação acerca da palavra para edificar a igreja de Cristo em cima dos ensinamentos e das doutrinas dos apóstolos. A própria Bíblia Pentecostal, ela ratifica isso, conforme aqui está na lição, conforme a Bíblia ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ou seja, ninguém pode vir dizer: eu tenho uma nova revelação e que os escritos do apóstolo Paulo estão errados, eu tenho uma nova visão, eu tenho uma nova profecia e digo para vocês que agora o caminho é esse. Não existe isso. O que existe é o fundamento a qual já está posto. É o fundamento, primeiro, da pedra principal, que é Cristo. É Ele. Ele é a pedra principal. Nós estamos lá. Os apóstolos agora lançam um fundamento em cima da pedra principal, aonde os apóstolos receberam as revelações diretas de Cristo. São as doutrinas, os ensinamentos. E nós estamos agora sentados sobre isso. Agora no Novo Testamento, pastores, presbíteros, eles estão edificando sobre o fundamento dos apóstolos, edificando a igreja de Cristo, trazendo mensagens com a iluminação do Espírito Santo, fundamentado sobre as Escrituras acerca de Cristo e acerca das doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Nenhum tipo de visão, nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de profecia pode anular os escritos e a doutrina dos apóstolos. Se alguém ou uma pessoa alegando tal atribuição para si, tem que ser rechaçada. Não pode ser jamais agasalhada como algo vindo de Deus, né? Porque jamais Deus vai contradizer a sua palavra. O apóstolo Paulo disse o seguinte: pode vir até mesmo um anjo do céu, ele será considerado anátema se ele traz aí uma doutrina a qual não está inserida dentro da palavra de Deus. Vamos lá, 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega significa proclamar, proclamador significa, a palavra grega significa proclamador e intérprete da revelação divina.
A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Agora aqui a gente tem que fazer uma distinção entre profeta da antiga aliança e os profetas que existiam agora na nova aliança. Há uma diferença aqui. Há uma diferença, tá? Eu tirei aqui da página. Vou ler novamente aqui o livro do Apóstolos, da CPAD, Igreja dos Apóstolos. Quem quiser comprar, uma ótima leitura. Profetas. Olha o que ele fala aqui sobre profetas. O vocábulo profeta é a transliteração do termo grego que origina-se de duas raízes etimológicas, significando dizer, proclamar. Daí o significado difundido que aquele que prediz ou aquele que conta de antemão, comum na descrição dos profetas do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era um dos instrumentos de Deus para anunciar sua revelação, sendo parte do fundamento da sua vontade, ou da igreja, né? Da igreja. Nesse sentido, não há mais profetas segundo o perfil veterotestamentário do Antigo Testamento, pois Deus se autorrevelou na pessoa e ensinou de Jesus Cristo, conforme proclamado no ensino apostólico. Com a morte do último dos apóstolos, findou-se o cânon do Novo Testamento, encerrando-se a revelação bíblica e, portanto, tornando-se desnecessário ser acrescentado qualquer outro elemento à revelação divina. Devido a esse fato, Paulo identifica os 12. Vamos aqui nesse parágrafo aqui, ó. A função profética continua presente nos dias de hoje, por meio da proclamação para a edificação da igreja. Está lá em Atos 13, 1 e 2. E a evangelização dos incrédulos. Em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo, a tratar das questões concernentes ao dom de profecia, não faz qualquer referência à capacidade de predição, mas ensina que a profecia é a capacidade especial que o Espírito Santo concede a alguns discípulos para a percepção e a proclamação, vendo além do terrestre material, aprendendo a realidade das coisas espirituais e divinas, concernente à percepção clara da vontade de Deus, conforme revelada na sua palavra, declarando para a edificação dos cristãos e a salvação dos incrédulos. Esse escritor aqui desse livro, ele trata o profeta do Novo Testamento como alguém que trabalha para a edificação da igreja, tá? Ele rompe com o profeta do Antigo Testamento, tá? O profeta, o termo profeta do Novo Testamento seria alguém recebendo uma iluminação espiritual de Deus para pregar a palavra de Deus, para demonstrar verdades espirituais na nova aliança.
Vamos lá. Onde eu parei aqui? Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfaziam o alicerce da Igreja de Cristo. Segundo está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, profetas que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá, 3. Edificados para a morada de Deus. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Esse processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, como o comentarista usou essa palavra, é um processo de fato que vai ocorrendo na vida cristã. Você vai desenvolvendo a sua vida cristã, vai progredindo na fé. É uma construção de fato. A gente vai crescendo, né? Vai desenvolvendo a nossa vida. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. É sempre levando a Cristo. Os apóstolos sempre levaram a Cristo. Os ensinamentos sempre são levados a Cristo. Ajustado bem a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Não tem como a gente desassociar um salvo em Cristo, sem percorrer por uma vida ou ir atrás de uma vida que seja obediente, que seja uma vida evidenciando o fruto do Espírito. Esse é o comportamento do salvo. Ele anda em obediência à palavra de Deus, ele anda em obediência ao que a palavra de Deus nos ensina, aos ensinamentos de Cristo, ao fundamento doutrinário dos apóstolos, aos ensinos dos seus pastores que estão concernentes à palavra de Deus. Spurgeon disse uma frase muito interessante. Não é a igreja que determina como eu devo viver, mas a igreja, ela tem que estar sustentada dentro da palavra de Deus para determinar como se deve viver. Então nós estamos dentro da palavra, e é dentro dessa palavra que nós temos que viver. Vamos lá. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. A nossa vida ela vai em constante progresso, progredindo. Você olhando há 10 anos atrás da sua vida e da sua caminhada com Cristo, ela tem que estar mais edificada ainda em Cristo, mais enraizada, mais edificada sobre a rocha, mais sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o corpo doutrinário da nova aliança. Nós estamos ali, assentados, crendo mais em Cristo, confiando mais em Cristo. Se isso não ocorreu, significa que a falha não está no fundamento, não está na pedra de esquina. Significa que a falha está em nós, que deixamos de progredir como cristão e passamos a viver a nossa própria vida com uma roupagem do Evangelho. E não deixamos a nossa vida ser transbordada pela presença do Espírito Santo. Não elencamos para nós a centralidade das Escrituras para a gente viver a cada dia. Passamos a viver uma vida desobediente, fazer a nossa própria vontade.
Deixamos de evidenciar o fruto do Espírito e passamos a viver a nossa própria racionalidade, nosso próprio querer, nossas próprias vontades. E isso vai, em vez de progredir, a gente vai estacionar. A vida cristã é de progressão. Você vai progredindo, você vai avançando, você vai desenvolvendo, você vai se tornando, ajustando a sua vida mais em Cristo. Coisa extraordinária é uma pessoa que está ajustada mais e mais em Cristo, tendo a percepção daqueles que te olham que verdadeiramente você é um discípulo de Cristo, é alguém que se parece com Cristo, é alguém que promove a comunhão, é alguém que promove o amor, é alguém que promove a construção de vida, é alguém que promove o bem-estar do próximo, é alguém que promove com a sua presença e com as suas palavras, alguém que realmente está compromissado com o Evangelho. Edificados para a morada de Deus. Ponto 2. Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Sempre no Novo Testamento vai elencar templo, igreja, com pessoas. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. A antiga aliança havia toda uma estrutura hierárquica, né? O povo vinha com os sacrifícios, apresentava ao sacerdote, o sacerdote entregava o sacrifício, e esse sacrifício intermediava diante de Deus o derramamento do sangue, ou para cobrir os pecados, ou numa forma de devoção a Deus, que se entregava algum sacrifício. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia aquele dia especial de oblação pelo povo, de rogar a Deus aí o perdão pelos pecados, etc. e tal. Chegava no lugar santíssimo. Agora, com a morte de Cristo, essa estrutura foi rompida e nós temos agora acesso diante de Deus. Nós conseguimos chegar diante de Deus através do sangue de Jesus, confessando os nossos pecados, arrependido dos nossos erros. Temos livre acesso agora à presença de Deus, a nos derramar diante dele, reconhecendo a sua grandeza e a nossa pequenez. Tá? A analogia que Paulo usa que o crente agora se torna um templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Essas doutrinas tão antigas, que está sempre na palavra de Deus, não saiu de moda. É a santidade. A santidade não saiu de moda. Para muitos lugares saiu, né? A mensagem é só na satisfação do ser humano. Mas a Bíblia ensina que o povo de Deus é um povo que vive em santidade. Vive separado do pecado. Não vive
regozijando na lama do pecado, mas vive tentando sempre agradar ao seu Deus, a Jesus, vivendo para Ele, vivendo sempre com a sua vida voltada para Deus. Deus requer para Ele um povo santo. Não tem como a gente fugir da santidade. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Parece que ao longo dos anos está se perdendo esse feeling da santidade. Aí se torna muito inclusivo, perde santidade. Ou vai para um polo e perde a santidade. É trazer o equilíbrio. O equilíbrio cristão. Olha para Jesus como ele tratou. Olha como Jesus tratou as pessoas. Liberou perdão, liberou o seu amor, mas não deixava de dar o norte para a vida do ser humano. Agora, quem era hipócrita, se travestia dentro de uma religiosidade, Jesus chegava dizendo palavras duras, porque queria se esconder atrás de uma capa. Agora, quem chegasse a ele honestamente, confessando os seus erros, ele acolhia e ao mesmo tempo direcionava. Onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Então vai, não peques mais. Não viva a sua vida na centralidade da sua satisfação humana. Viva agora numa dependência maior do que o ombro e o aconchego de um homem. Viva agora na dependência divina, da dependência de Deus para a sua vida. Vamos lá. Estamos já indo para o final da nossa lição. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Esse é um grande mistério, né? Que a racionalidade humana não consegue compreender. Deus habita em mim, Deus habita em você. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, habita naqueles que foram lavados com o sangue de Jesus, que foram alcançados pela graça de Deus. Agora estão habitados pelo Espírito Santo na sua própria vida. Tá? E habita na igreja, que é a reunião, que é formada por judeus, por gentios, por homens de toda tribo, raça, língua, nação, que se renderam aos pés de Cristo, confessando seus pecados. Nós somos agora morada do Altíssimo. Não somos mais a morada de Deus. Né? Como alguém pode
ter essa grande ingenuidade de dizer, Deus está morando aqui. Nem o céu dos céus podem contê-lo. E hoje ele habita em mim, ele habita em você, ele habita naqueles que foram lavados com o sangue de Cristo. Concluindo, chegamos ao final da nossa lição de hoje. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. O grande diferencial do cristão, em que Deus habita, que o Espírito Santo está habitando nele, é que ele tem a percepção de que ele está em um processo de aperfeiçoamento. Significa que a gente pode até cometer algum erro, mas o Espírito Santo está em nós, motivando, tratando conosco. E a gente sabe que a gente não pode desistir, que a gente tem que continuar, progredir. O Espírito Santo nos ajuda, nos dá força para caminhar a cada dia, porque nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito no sentido máximo da palavra. Nós caminhamos olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé e é o consumador da nossa fé. Nós olhamos para ele e estamos nesse processo de aperfeiçoamento. O Espírito Santo está sempre provocando isso em nós. Você errou, se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus erros. Em contrapartida, o inimigo das nossas almas vai dizer, você errou, não tem sentido para você, desista de tudo. Você não consegue. Você não sabe lidar com isso. Para você não tem saída. Mas em nome de Jesus Cristo, para você a saída está em Jesus. Para mim a saída está em Jesus. Para nós a saída está no Cristo. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Jesus não pode ser substituído. Ele é a pedra angular. Tirou Cristo, desmorona o edifício. Tirou Cristo, pode deixar figuras famosíssimas, pregadores famosíssimos. Tirou Cristo, vai desmoronar tudo. Ele é a pedra principal. Ele é que dá a sustentação de tudo. É Cristo. Nós estamos ali, assentados ali. Profetas receberam revelações dele. Nós estamos aqui assentados em tudo isso. Agora, se tirou Cristo, vai desmoronar tudo. Acabou. Cristo não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas não podem ser revogados. Não existe uma nova, concluindo, não existe uma nova revelação que descarte o fundamento doutrinário dos apóstolos, que descarte a iluminação das verdades pregada pelos profetas. Não pode. A centralidade está em Cristo. E os apóstolos foram um fundamento em qual a igreja está edificada. Edificada. Infelizmente, bem lembrado aqui, pastor Luna, em muitas pregações não se fala sobre Jesus. Não se fala sobre a pedra principal. Não se fala sobre o ensinamento principal. O grande pregador
chamado como príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele ia lá no Antigo Testamento, pregava sobre os textos do Antigo Testamento, mas ele sempre ia lá fazendo alusão a Cristo. Ele fechava e amarrava tudo a Cristo. Esse é o grande desafio para os pregadores, para aqueles que são formadores de opiniões, como eu, como alguns pastores, que sobem no púlpito para pregar, ou estão lives em Facebook, é ser uma referência para falar sobre Jesus. Antigamente, nos anos 70, anos 80, a mensagem era simples, objetiva, é Cristo. Aí, com o passar dos anos, parece que as pessoas querem enfeitar muito o pavão e deixam de perder a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, ele não é simplório, sem valor. Ele é simples, com o seu valor e com a sua estrutura. E é nessa simplicidade que nós falamos do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Que essa lição de hoje, ela faça a gente pensar um pouco mais sobre qual fundamento nós estamos. Qual é a nossa pedra principal? Qual é o alicerce principal que está lá na nossa vida? É Cristo? É alguma figura midiática? É algum pregador? É algum pastor? É algum cantor? Ou é Cristo? Que ensinamentos nós estamos fundamentados? Na doutrina dos apóstolos, que receberam por revelação do próprio Cristo, receberam revelação do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo para os escritos do Novo Testamento. Nós estamos fundamentados nesse ensino, nessa doutrina? Ou estamos fundamentados em doutrinas, em mensagens, em supostas revelações novas, a qual nós temos que viver e trazer para a nossa vida? É o momento da gente pensar sobre qual é a nossa pedra principal, qual é o fundamento que nós estamos edificados. Ok? Deus nos abençoe nessa lição.